Olá, está começando mais um Universo da Leitura. Um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. Personagens marcantes, narrativas complexas e legiões de fãs de histórias que não se restringem somente às páginas dos livros. O tema do Universo da Leitura de hoje é o universo dos games. Desde o pioneiro Atari até a atual geração de consoles, os RPGs de mesa se mantêm como uma das mais divertidas formas de contar, jogar e criar histórias. Pensando nisso, nossa equipe acompanhou uma partida de RPG de mesa e conversou com seus jogadores. Confira agora. Você já pode ter visto cenas como essa em suas séries e filmes preferidos. Esse jogo é o RPG de mesa, sigla inglesa para Role Playing Game, ou seja, jogo de interpretação de personagens. No jogo, cada participante desempenha o papel de um personagem inserido em um cenário fictício, apresentado pelo mestre de cada história. É um jogo de interpretação. Tu deixa de ser tu mesmo para ser um personagem, para viver uma fantasia. E diferente da fantasia da tua própria imaginação, tu consegue dividir isso com os teus amigos. Tu consegue interagir na mesa e no jogo. Então é uma experiência muito, muito divertida. Quando tu joga um RPG de computador, seja online ou não, tu tá fixado naquilo que os programadores queriam que tu fizesse. No RPG de mesa não, tu pode fazer tudo. Tu diz a tua ação e ela vai acontecer. Talvez não exatamente como tu quisesse, mas alguma coisa vai acontecer dependendo da tua ação. Porque eu gosto mais do RPG de mesa é porque justamente a gente pode interpretar um personagem, a gente pode ser uma outra pessoa, a gente pode ter diferentes personalidades, agir de forma que tu não pode agir no nosso mundo real. 4 anos jogando RPG fizeram comigo. Eu fui procurar um curso de teatro pra fazer, porque eu gostava muito de interpretar. Eu comecei a notar que a gente começa a se expressar melhor, a gente começa a deixar a imaginação fluir. Eu acho que atiça a nossa criatividade, a gente consegue se tornar mais proativo nas nossas ideias. A gente não espera que as coisas venham prontas pra gente. Então é muito importante, a gente nota que a gente fica mais criativo. A criatividade é como um músculo, a gente exercita. Narrativas surgem e são adaptadas de diversas formas. A ponte entre as páginas e as telas já é bem conhecida, mas o universo dos games também trilha esse caminho. O nosso repórter Antônio Bueri foi descobrir o mundo das adaptações dos games que viram livros e dos livros que viram games. O mundo dos games nos oferece grandes possibilidades de diversão e entretenimento. E não estou apenas falando dos jogos para PC ou consoles, em que podemos controlar as ações de um personagem, mas também das adaptações para filmes e livros que eles recebem. As histórias de alguns jogos possuem narrativas tão complexas que acabam ganhando adaptações para meios televisivos, cinematográficos e, sobretudo, livros. Um bom exemplo disso é a franquia de jogos Assassin's Creed, cujo enredo trata da rivalidade entre duas sociedades ancestrais, os assassinos e os templários. O jogo já foi adaptado para uma série de livros, quadrinhos e agora a história irá para as telas dos cinemas. Life is Strange é outro exemplo de adaptação. O jogo conta a história de uma estudante de fotografia que descobre possuir a habilidade de voltar no tempo. Esse incrível jogo, que apoia-se nas decisões do jogador para a construção da narrativa, ganhará uma série de TV. Rômulo Tondo, comunicador social, aceitou falar com a gente do Universo da Leitura sobre jogos e adaptações. Rômulo, tu podia falar pra gente um pouco da tua experiência com games? Creio que a minha experiência ela é decorrente de um jovem que nasceu na década de 80, mas que teve o seu primeiro game na década de 90. Então, meu primeiro jogo foi do Super Nintendo, foi o Mario. Então, junto comigo, creio que milhares de jovens jogaram Mario e tiveram acesso a uma série de jogos. Então, Street Fighter, Mortal Kombat,
todas essas narrativas, esses jogos são decorrentes da minha primeira inserção com o Super Nintendo. Posteriormente, quando eu tive acesso ao computador, eu comecei a jogar alguns jogos que eram decorrentes de uma mídia, que eram de um CD. Então, Resident Evil foi um dos principais jogos que eu tive acesso, onde que a personagem era um Star, era um agente que caçava zumbis. Então, a partir dali, você podia jogar tanto no ambiente offline como no online, e permitiam que você tivesse uma série de instruções, uma série de gratificações dentro desse jogo se você estava online, que não permitiam no acesso offline. Um jogo como Resident Evil possui uma narrativa muito complexa, e logo ela acaba se segmentando em produtos adaptados. Tu pode falar um pouco sobre adaptações em geral, assim, e narrativa transmídia, que é um assunto que permeia produtos midiáticos? Creio que alguns, como Resident Evil, eles extrapolam o produto inicial deles. Se a gente for pegar o Resident Evil, era um jogo, um game, que ele foi adaptado para as telas do cinema. Então, muitas pessoas, depois de assistirem esse produto, esse novo produto que é um filme, eles também começaram a consumir esse jogo, e depois, com os fãs, vieram outras adaptações literárias também, de escrita de um livro que baseia-se nessa série de jogos. Também existe algo muito interessante, outro exemplo de transmídia, que é essa questão de você consumir um determinado produto em uma outra experiência, em outra plataforma midiática, que é a série de TV Heroes. A Heroes é uma série norte-americana onde tinha uma série de heróis, pessoas com superpoderes, em que um determinado herói ele previa o futuro através de pinturas. Então a equipe de redatores criou um HQ, uma revista em quadrinho que contava também Heroes a partir desse novo suporte. Para complementar a fala de Rômulo, que nos ajudou a compreender melhor o que são adaptações, outro exemplo que recentemente caiu no gosto popular é a websérie Girls in the House, criada por Raoni Phillips e disponível no YouTube. A série foi criada a partir das interações dos personagens dentro do The Sims, jogo simulador da vida real. Regada de humor, Girls in the House ganhou um grande número de fãs, muitos dos quais são jogadores antigos do popular The Sims. Incrível esse mundo dos games e das adaptações, não é mesmo? Eu, por exemplo, sou fã do jogo The Sims e da série Girls in the House. Inclusive, vou assistir mais um episódio aqui. Boa viagem, boa sorte lá, tá bom? Muita saudade, Alex. Podia ser abraço triplo, mas no jogo não tem. Eu amo vocês. Bom, suponho que isso seja um até logo. O Universo da Leitura vai agora para um rápido intervalo e volta já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. O Universo da Leitura está de volta e trazemos uma questão para vocês. Vocês já se perguntaram como seria ter realmente a possibilidade de ser o personagem de um livro, viver essa história e decidir o rumo que isso vai levar?
Essa é a ideia dos livros interativos. E agora no Top 5 você confere 5 opções de obras para quem quer viver essa aventura. Viagem ao Fundo do Mar, obra de Raymond Montgomery, que faz parte da coleção Escolha Sua Aventura, te leva para o fundo do oceano em busca da famosa cidade perdida de Atlântida. Uma civilização antiga? Uma lenda? Isso você descobre entre cenários exóticos e lutas com criaturas desconhecidas. Em Um Espaço e Além, livro do mesmo autor e coleção, você é um ser que nasceu em uma nave espacial, viajando entre as galáxias. Escolha seu planeta de origem, mas cuidado, isso pode determinar toda a sua jornada. Decida bem e conseguirá passar por todos os buracos negros, meteoros e seres espaciais para chegar em casa são e salvo. Já em O Abominável Homem das Neves, Montgomery faz de você um aventureiro, que escala as montanhas do Himalaia em busca do famoso Yeti. Preste atenção, pois seu amigo Carlos sumiu e cabe a você decidir o que fazer para encontrá-lo e provar a existência desse ser. Em Amizade Zumbi, de Ken McMurtry, você troca cartas com Sam, sua amiga que te conta tudo sobre os zumbis e seres sobrenaturais que habitam Nova Orleans. Depois do furacão Katrina, Sam desaparece e uma garota muito parecida com ela chega na sua escola. Tente descobrir se é ela sem ter seu cérebro devorado por zumbis. Os Segredos dos Ninjas, de J. LeBond, também faz parte da coleção Escolha Sua Aventura. Dessa vez, chegou misteriosamente uma espada à escola de artes marciais de sua amiga. Será aquela espada samurai amaldiçoada perdida há décadas? Viaje no tempo, lute contra vários guerreiros e conheça a arma secreta dos ninjas. Assista agora no quadro Metaforizando Pensamentos a análise feita por Bruno Steyens do livro O Jogador Número 1. Olá para você de casa, hoje para aproveitar que o tema é games, eu vou falar sobre o livro O Jogador Número 1, de Ernest Cline, que foi lançado em 2012 pela editora Leia. E o livro é de ficção científica. A história se passa em 2044 e o mundo todo está enfrentando uma crise energética, poluição e bastante pobreza, né? Então as pessoas passam a maior parte do tempo no Oasis, que é uma realidade virtual. É um grande jogo, né, com milhares de mundos, né, para serem explorados. Então lá você vai ter o seu avatar, você vai poder dar nome a ele, e você vai poder explorar, estudar e interagir com outras pessoas. E a população toda está fazendo isso para não ter que lidar com o mundo real, né? Antes de falecer, o James Holiday, que foi o criador do Oasis, escondeu um easter egg dentro de um dos milhares de mundos existentes naquela realidade virtual, né? E o nosso protagonista, o Wade Waits, vai tentar encontrar esse easter egg para conseguir toda a fortuna e também a gestão do Oasis para ele. Quem procura pelo easter egg se chama Caça-Ovo. Com o Wade não vai ser diferente. Dentro do Oasis ele vai ter um avatar, assim como todas as pessoas que acessam, né, aquele mundo virtual. E lá ele vai se chamar Parzival. E o Parzival vai ser um garoto muito bonito, vai seguir um pouco do padrão de beleza que é estipulado pela sociedade. E a gente sabe, né, que padrão de beleza não é bom para ninguém, né? Aliás, o Parzival vai nos dizer também que ele tem muito acesso à informação, porque o Oasis vai guardar todas as informações referentes à história da humanidade, né? Todos os livros, todos os filmes, revistas, etc. Ele também vai dizer que na vida real dele, ele é um adolescente gordo, que tem dificuldade de socializar e tem espinhas, né? Então, dentro do Oasis, ele vai ser completamente diferente e ele não vai ter nenhuma dificuldade para falar com as pessoas. E a gente vai descobrir também que isso tem muito do James Holiday, né? Que foi o criador do Oasis, né? Que eu já citei. O James também era assim e o Parzival vai ser parecido com ele bastante. O Wade também vai ter uma tia que vai explorá-lo, né? Tudo que ele tem, ela vai querer basicamente vender, né? Para manter os vícios dela. E o namorado dela também, que é bastante perigoso, né? Nem um bom exemplo para ninguém. Então ele vai viver bastante recluso e é no Oasis que ele vai se encontrar, assim como a maior parte das pessoas. Na trama a gente vai ter 2 personagens secundários, né? Que vão ser os mais importantes. A primeira é a Artemis, que vai ser uma blogueira muito famosa, por causa que ela sempre vai estar atualizando o pessoal através do blog dela, falando sobre a caça dela pelo easter egg. O Wade vai ser apaixonado por ela, e é aí que eu tenho meu adendo desse livro. Quando o Wade começa a pensar muito na Artemis, ele vai deixar o jogo, né, o Oasis, de lado, então ele vai deixar de procurar pelo easter egg. Isso soa bastante superficial e inverossímil, né? Afinal, se você está num jogo
procurando por um easter egg. E o mundo está se acabando, então você não vai ficar pensando no possível amor, né? Em vez de caçar, né, o grande prêmio. A gente também tem o Ash, né, que é o melhor amigo / rival, né, do Parzival, né, do Wade. Eles vão estar sempre se ajudando, embora eles não digam detalhes sobre a caça deles para ninguém passar por cima do outro, né. Filmes dos anos 80, como Gatinhas e Gatões, Curtindo a Vida Doitado e Garota Nota 1000 vão estar presentes nos livros, né, além de videogames, jornais e revistas da época também, e CDs, né, e cantores muito famosos de 1980. Então o Parzival vai pesquisar sobre tudo isso, vai ter um acervo, ele vai colecionar um acervo para conseguir encontrar as pistas, para encontrar então o easter egg. Agora eu vou ler um pedacinho sobre o Oasis em si, até para você ir de casa ver como é que é a escrita do Ernest Cline. O Wade vai dizer assim: o Oasis continha centenas e às vezes milhares de mundos em alta resolução 3D para as pessoas explorarem, e cada um deles era organizado com detalhes gráficos meticulosos, com insetos, folhas, grama, vento e padrões do clima. Os usuários podiam se mover por esses planetas e nunca ver o mesmo terreno duas vezes. Mesmo em sua versão mais primitiva, o escopo da simulação era assombroso. Então, para vocês verem o nível, né, de detalhamento do Oasis. A principal crítica, então, que Ernest Cline vai fazer nesse livro é contra as pessoas que ficam mais no mundo virtual do que no real. Contra as pessoas que, em vez de enfrentarem os problemas sociais, preferem mergulhar, né, numa realidade paralela, né? Isso acontece bastante hoje, a gente vê que o pessoal não contesta as coisas, o pessoal não vai às ruas protestar, enfim, coisas desse tipo. Em alguns momentos a enxurrada de referências aos anos 80 pode deixar você um pouco enjoado, mas não é nada que tira todo o brilho da trama. Enfim, esse foi o segundo episódio do quadro Metaforizando Pensamentos. Eu espero que você tenha gostado e comente no campo de comentários o que você achou do livro, se você pretende lê-lo ou qualquer outra coisa relacionada a ele. Até o próximo episódio. Tchau! O Universo da Leitura vai agora para um rápido intervalo e volta já. Comunicar é tornar comum o conhecimento. É diversidade. É partilhar saberes, multiplicar ideias. Comunicação é movimento. É interação. Saber se expressar e estar sempre atento. Viver e reviver. Estamos sempre comunicando, de diferentes formas, em vários lugares, com tudo à nossa volta. Comunicadores correm contra o tempo, mas a verdade é que o tempo transforma. O tempo traz experiência, traz sabedoria, ele nos fortalece. O tempo nos faz crescer. A Facus cresceu, com o olhar voltado para o que mais importa: você. E agora vamos de um ícone da literatura mundial, Harry Potter. Nossa repórter Amanda Jung conversou com Janaína Barros, que apresentou sua dissertação de mestrado sobre o portal Pottermore. Olá, estou aqui com Janaína Barros, cujo trabalho de mestrado abordou o site Pottermore. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Amanda. Janaína, tu pode contar um pouquinho pra gente como foi que tu conheceu o site, quais expectativas que tu tinha sobre ele? Bom, eu comecei, na realidade, conhecendo o Harry Potter através de uma amiga da minha mãe que me emprestou o livro há muitos anos atrás, o primeiro livro do Harry Potter. Eu li toda a saga e nunca me ocorreu de que aquilo ali pudesse ser um objeto de pesquisa. Quando eu fiz o meu TCC, eu conversando com a minha orientadora, eu levantei a questão de que as mulheres não agregavam nem profissão e nem família. Nenhuma mulher que cercava o Harry Potter agregava essas duas questões na sua personalidade. E foi assim que eu comecei a estudar. No final daquele ano de 2011, foi anunciado que seria aberto o Pottermore. O final, na realidade, até foi no início do ano. Ele seria aberto inicialmente para 1 milhão de usuários no mundo inteiro.
Não fui uma das sortudas que conseguiu, mas eu entrei quando ele foi aberto ao público, já na sua segunda versão, e comecei a fazer parte daquele jogo. De lá pra cá, a estrutura desse portal mudou completamente. Da primeira versão, das pessoas que conseguiram acessar e que me contaram, e para o que ele se tornou hoje, ele está totalmente diferente. Ele agrega algumas questões de jogos ainda hoje, pelo que eu analisei por cima dessa última versão, mas ele está muito mais voltado a uma transmídia e a uma interação entre livros e filmes. Tanto que nas primeiras versões não se vê indícios, por exemplo, e nem imagens dos atores que fizeram Harry Potter. Já nessa nova versão não. Existem inúmeras, se não basicamente toda a base dele já é essa questão da transmídia, de todo o livro, os filmes e como o portal se dá como uma outra forma de conhecimento dessa saga. Foi isso, justamente o que tu falou me lembrou. Eu fui uma das 1 milhão de pessoas que conseguiu entrar e eu lembro que naquela época muita gente falava ainda sobre a expectativa de ser um jogo, de se sentir como se fosse um estudante de Hogwarts. E teve uma comoção, assim, porque, como tu disse, não era esse o objetivo. Não é. A própria fala da Rowling, quando ela faz um vídeo explicando o que é o Pottermore, ela diz que ali é um lugar de agregar leitores e uma nova forma de leitura da história. O que ela faz é mostrar aquilo que foi deixado de fora nos livros. Histórias do que aconteceu antes ou do que levou aquele personagem a ser daquele jeito que ele é. É essa a proposta dela. Tanto que assim, eu creio até que as limitações que são apresentadas no Pottermore se devam muito à questão de menores de idade acessarem. Por exemplo, como é que tu pode permitir uma criança de 10 anos acessar sem que se tenha um mínimo de segurança para que essa criança não venha a sofrer algum tipo de abuso, bullying ou coisa parecida? Então, eu creio que esses mecanismos de segurança sejam a explicação para não ter sido literalmente um jogo, e sim uma nova forma de leitura, embora ele apresente aspectos de jogo. O teórico Roger Caillois, ele faz uma análise dos jogos e ele separa em 4 grandes categorias. Uma delas, por exemplo, é o mimetismo, que cria e recria um universo diferente. Tu imita um universo. E ali dentro, querendo ou não, tu imitou o universo do Harry Potter. Tu tá se inserindo dentro desse universo. Mas ele não é o próprio universo. Ele não tem aquela questão como, vamos supor, do RPG. O role-playing game, ele na realidade baseia-se em um mestre criando uma história, uma base de história e vários jogadores numa narrativa colaborativa para que essa história siga em frente. Só que o Pottermore, ele já tem toda a história contada, narrada, e ninguém faz uma contribuição no sentido de mudar essa narrativa. Tu não tem um desfecho diferente daquele que tu teve no primeiro livro, porque cada jogo de RPG tem um desfecho diferente. O jogo do Pottermore não tem. O desfecho sempre vai ser o mesmo. Embora tu insira várias questões e outras análises dentro do próprio portal. Tu acha que esse portal, ele ajuda a angariar novos leitores para a história? Eu acredito que possa até angariar novos leitores, porque tem gente que não gosta muito de livro, né? Infelizmente, querendo ou não, o Harry Potter antes de ser publicado, ele foi rejeitado por inúmeras editoras, taxado como grande demais para o público ao qual ele tinha como alvo. Então, ele pode até ajudar a trazer novos leitores, a formar novos leitores, mas a história, ela é melhor aproveitada, como é colocado no próprio portal, com a leitura dos livros. Então, teoricamente, tu vai forçar a pessoa a ler o livro para que ele possa dar prosseguimento dentro da trama toda que é proposta. Tu tinha alguma ideia sobre o portal, alguma expectativa, alguma noção que acabou mudando depois de estudar ele? Ai. Eu acreditava que ele seria um pouco mais aberto. Aberto no sentido de mais interação entre as pessoas. Mas no momento em que se para pensar que a maioria das pessoas que acessam não são adultos como nós, e sim crianças, aí tu percebe o porquê daquilo ali ser tão bloqueado, tão engessado.
Eu creio que essa foi a minha maior frustração. Eu esperava algumas coisas mais abertas nesse sentido. Mas me surpreendeu conhecer as histórias e ver outras formas de entender um personagem com aquilo que a Rowling se propôs, né? Então, muito obrigada, Janaína. O Universo da Leitura de hoje fica por aqui. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Esqueci minha fala. 3, 2, 1. Ai, merda, eu esqueci realmente. Fala aí. O Universo da Leitura. Gente, agora eu esqueci o começo do negócio. Narrativas. Personagens marcantes. Personagens marcantes, narrativas complexas e legiões de... Ai, miséria. Sai daqui, eu quero a Ariane de volta.